Noite aí. Olá, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vindo à nossa podcast feita com o Spreaker, é ao vivo. Você pode acompanhar pelo Facebook, você pode acompanhar também pelo Twitter e pelo YouTube. É uma ferramenta gratuita até um certo limite, depois você tem que pagar. Então, eu tenho 15 minutos para poder bater esse papo com vocês aqui e vocês podem me mandar perguntas através desse processo. Fica aí aberto. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diretor de escola. Muitas pessoas me perguntando que querem ser diretor de escola. Eu quero ser diretor de escola. O que um diretor de escola faz? Quais são as atribuições? O que se precisa para ser diretor de escola? Enfim, então vamos tratar desse assunto aqui. Vamos falar de maneira sucinta e objetiva para que você, meu amigo, minha amiga, tenha noção do que você precisa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E um grande beijo para minha amada Elisângela, beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. E hoje é dia 19 de junho de 2020. No meu relógio são exatamente 20 horas e 26 minutos em ponto. Um relógio da Cássio, velhinho, antigão, barato, relativamente barato, que o presidente da República também tem. Então também tem, viu, presidente? Tem até minha bic aqui, tem uma compacto, eu tenho uma bic, ó, aqui, ó, compacto e a bic aqui, que eu uso constantemente desde criança. Então, meu amigo, minha amiga, primeiro de tudo, para você ser diretor de escola, principalmente escola pública, você precisa preencher certos requisitos. Dentro da educação pública, principalmente escolas estaduais, nós temos conselheiros, né? E temos pessoas e comunidades que fazem parte disso. Então, muitas vezes, um diretor de escola é escolhido através desses conselhos, tá ok? E um professor pode assumir e se transformar num diretor de escola. Às vezes, um diretor ou uma diretora de escola pública, ele precisa fazer cursos e atualizações, ele tem que se ausentar daquela função. Aí, um professor ou professora é convidado para assumir o cargo. Compreende a questão? E esse professor ou essa professora que assumir esse cargo, essa função de diretora da escola, por isso que, né, é comum você ver diretor da escola ser chamado de professor ou professor, em qualquer escola, particular ou pública, né? O professor, que geralmente o professor ele tem essa possibilidade de vir a ser e se tornar um diretor de escola. Então, o professor ou a professora, ao assumir essa função de diretora de escola, o que acontece? Um professor, por exemplo, classista, né? No caso da pedagoga ali, que é classista ou que tem um magistério, ela é classista, ou seja, ela tem uma classe. E ela tem um período da manhã, por exemplo, que ela dá aula. Então ela tem uma classe de 40 alunos, por exemplo, e ela dá aula de manhã, entre as 7 horas da manhã e sai às 11h20 da manhã, correto? Esse é o período da manhã que ela faz. Ao assumir a função de diretora de escola, essa professora, ela traz consigo o outro período, o período da tarde. Então, ela tem um aumento do salário. Ou seja, o diretor da escola vai ganhar o período integral, vamos dizer assim, nesse sentido. Correto? Então, uma das funções do diretor da escola é administrar o patrimônio da escola. Então, meu amigo, você que faz pedagogia, tem tudo a ver com administração, não tem como fugir disso, não tem jeito. Você tem que ser gestor da sala de aula. É uma disciplina que tinha antigamente, quando eu entrei na faculdade já não existia, mas eu tenho esses livrinhos, né? Gestão da escola, gestão da sala de aula. Você vai ter que gerir a sala de aula. Você vai ter que administrar os pais, você vai ter que administrar os recursos que você tem em mãos, administrar o tempo. Por isso que o professor vai se transformar o diretor da escola, que ele está gerindo a sala de aula, é mais natural possível. Só que a escola é um patrimônio, meus amigos, físico. E tem um patrimônio físico, intelectual e imaterial que está ali. E o diretor da escola, ou a diretora, tem que tomar conta desse patrimônio. Tem que ficar atento às portarias educacionais, às diretrizes educacionais, à legislação vigente. Tem que estar atento.
tem que cumprir as metas, tem que fazer o PISA, por exemplo, nas escolas públicas tem o PISA, você tem que cobrar dos professores. Como que você cobra dos professores? Você já tem um corpo que trabalha para você dentro das escolas públicas, você tem a figura do coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico vai trabalhar com os professores, certo? E os professores irão fazer aquilo que o diretor ou a diretora está recomendando para atingir aquele objetivo, melhorar a educação naquela localidade. Então você vai trabalhar, você tem que conhecer muito bem o que é educação, o que é ensino, o que é aprendizagem. Você tem que administrar o patrimônio, você vai ter que lidar com eletricistas, por exemplo. Se a parte elétrica está ruim na escola, você tem que fazer um orçamento, você tem que correr atrás disso, você vai lidar com dinheiro que é do patrimônio público, então você vai assinar cheques, contra-cheques, tudo isso, meus amigos, você vai fazer parte do... Então você tem que ter um corpo para administrar tudo isso, que sozinho não dá. Então você vai ter lá, desde o secretário escolar, a merendeira ali, os professores, o pessoal da manutenção, o zelador da escola, né? Todos esses profissionais, você vai ter que administrar e gerir esses profissionais. Correto? Outro ponto que é interessante, é importante nas escolas, no cuidado do patrimônio, você como diretor de uma escola, você pode resgatar, por exemplo, o laboratório de informática está parado lá. Você pode fazer um movimento de arrecadação de fundos através de certas gincanas para melhorar aquele espaço, um exemplo. Então, um diretor de escola, ele tem que ter uma visão muito ampla da coisa. Ele tem que conhecer as bases da escola, tem que conhecer tudo. E ele tem que estar identificado e acreditar na educação. Não é só assentar lá, a bunda na cadeira e assinando as coisas e vamos que vamos. Tem que estar de olho na legislação, nas atualidades. Você vai lidar com pessoa que vai fazer estágio, o pessoal que vai fazer estágio tem que ter uma documentação que é assim, assim, assado. Você tem um patrimônio que você tem que comprar, é outra licitação, né? Você tem que instalar internet na escola, uma outra licitação. Olha onde você está envolvido. Então, tudo isso faz parte da administração escolar. Então, você, pedagoga, você tem que se preocupar e entender a administração. E você vai ver isso no curso e você vai ter estágio disso aí. Nos 4 anos que você for fazer o curso de pedagogia, né, você vai se deparar com um estágio na gestão escolar. Tire proveito do estágio. Você, professor de licenciatura, também vai fazer estágio na gestão escolar. Mas por que você vai fazer? Porque todo professor pode vir a tornar-se diretor de escola. Então você tem que entender que a administração vai fazer parte, meu amigo. Não tem como fugir disso. Então, a dica que eu dou para vocês aqui no nosso canal é o seguinte: se você vê que você precisa reforçar, que você quer entrar na carreira para ser professor, diretor de escola ou diretora, né? Você quer entrar nessa área da gestão escolar, você quer se aprofundar nisso, então faz uma pós-graduação em gestão escolar. Aprofunda os estudos nessa área aí, tá? Outro ponto que é muito importante dentro da gestão escolar é a orientação escolar, que você tem que ter um orientador educacional, você tem a educação especial, você vai ter que lidar com atribuições da diretoria de ensino, de professores que vão lá, vai ter que contratar professores por um período. Então você vai lidar com muita coisa, meus amigos, é muita coisa. Então não é brincadeira não, você pensa que diretor é fácil ser diretor? Então cada pessoa que faz parte do conselho ali, da escola pública, por exemplo, você tem documentos que todos os moradores ali que fazem parte têm que assinar. Você, minha amiga, meu amigo que acompanha nosso canal, que faz parte de um conselho escolar, você sabe do que eu estou falando. Vai lá a pessoa na sua casa, você vai na escola, tem um monte de papel, você nem lê. Fala sério, você nem lê o papel, você foi assinando, você está acreditando naquilo. Porque o diretor da escola, ele lida com dinheiro público. Olha o BO, então, meu amigo, não é fácil não, meus amigos, é complicado. Aí você fala assim, mas o diretor ganha bem. Não sei se ganha bem, porque é muito BO, né? Não é verdade? Então, mas o que você precisa para ser o diretor para concorrer em concursos públicos aí? Você tem que ter, por exemplo, saiu a legislação de 2019, né?
essa legislação de 2019, ela define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e institui a Base Comum Nacional Curricular para a Formação Inicial de Professores, o BNC. Foi dia 19 de dezembro de 2020. E no seu capítulo 7º, essa legislação diz o seguinte: da formação para atividades pedagógicas e de gestão. Então, essa é uma resolução, meus amigos, que está mostrando como que vai ser o futuro gestor escolar. Vamos dar uma lida nessa resolução no capítulo 7. Da formação para atividades pedagógicas de gestão escolar. Artigo 22. A formação para atuar em administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, nos termos do artigo 64 do LDB 9394/96 de 96, ou com a centralidade em ambientes de aprendizagem e de coordenação e assessoramento pedagógico, pode se dar em cursos de graduação em pedagogia com aprofundamento de estudos nas áreas de que trata o capto e que possuam uma carga horária mínima de 3.060 horas. Então, meu amigo, minha amiga, a partir de agora, dessa resolução, o que vai acontecer? O curso de pedagogia, para ter a formação pedagógica e da gestão, tem que ter 3.600 horas. Tá? Quem está seguindo a legislação anterior tem 2 anos. Então, o seu curso é anterior a essa resolução, não tem problema. Ela vai valer até 19 de dezembro de 2021. Beleza? Continuando. Segundo, os cursos de especialização lato sensu ou cursos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas de que trata o capto, nos termos do inciso 2º do artigo 61 da LDB. O aprofundamento de estudos do que trata o inciso 1º será correspondente a 400 horas adicionais às 3.200 horas previstas para o curso de pedagogia. Está entendendo? Você tem 400 horas a mais. Segundo inciso, para o exercício profissional das funções relativas a essas áreas, a experiência docente é pré-requisito nos termos das normas de cada sistema de ensino, conforme o dispositivo disposto no primeiro artigo da lei LDB, artigo 67. Então você tem que ter tempo de sala de aula. Então você vai ter que passar pela sala de aula. Não tem jeito de você concorrer a concursos públicos na área de direção sem ter tempo de sala de aula. Isso aí vai ser obrigatório você ter, tá ok? Então você tem que sempre ler o edital dos concursos públicos aí. Então, meu amigo, minha amiga, é isso. Você quer ser diretor? É um BO grande. Eu não sou diretor, eu só estou comentando aqui porque as pessoas me perguntam. E eu li muito sobre esses artigos aí, sobre essa questão. Em concursos públicos é a mesma coisa. Então, não é fácil ser diretor da escola. Você tem que manter a escola, você tem que cuidar do patrimônio, você tem que cuidar da manutenção, você tem que fazer gincanas, você tem que fazer festivais. É dia do avô, dia da avó, é dia do professor, é dia de certos elementos, gincanas escolares, teatro, você tem aí quermesse que você faz na escola para arrecadar dinheiro. Então tem muita coisa que o diretor tem que fazer. Ele vai ser um administrador também, meus amigos. Não é fácil ser diretor de escola, presta atenção. Aí o que acontece no concurso público, né? Em média, um diretor de escola, né? Um diretor de escola, ele ganha em média, ele começa ganhando aí, você que tem curiosidade de saber, né? Quanto ganham em média, é 3 mil reais, né? Em média, pode chegar a 6 mil, mas aí você depende de um lugar ou outro, tá ok? Então, não é fácil, mas também, se você gosta de administrar e gosta da escola, é uma boa alternativa. Nos próximos vídeos vamos tentar falar um pouquinho sobre orientação, sobre coordenação pedagógica e fica com Deus aí, muito obrigado pela atenção. Duvide de tudo, pois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.